Tem momentos em que a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão e o que vai acontecer. E em muitos momentos como esse, a gente acaba questionando Deus. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que dessa forma? Por que, irmão, entenda isso. Existem momentos que Deus nos questiona também. Mas sabe o que eu acho poderoso? Preste atenção, vem junto comigo. Tem algum incendiário aqui, pelo amor de Deus. O que eu acho poderoso é que todas as vezes na história da criação em que Deus fez uma pergunta para a criação, Deus não precisava da resposta, Ele já tinha. Quem precisávamos éramos nós. Quem precisa de uma resposta quando Deus pergunta algo é você, Ele já tem. Você quer um exemplo? Para Adão, depois do pecado, Deus pergunta: Adão, onde você está? Para Caim, após o assassinato do seu irmão, Ele pergunta: Caim, cadê o seu irmão? Para Abraão, antes do nascimento de Isaac, Ele pergunta: por que Sara está rindo? Por acaso existe algo difícil para que eu possa fazer? Para Jacó, depois que muitos anos ele permanece mentindo sobre a identidade, Deus pergunta: ei Jacó, qual é o teu nome? Para Moisés, depois de se sentir incapaz, ele pergunta: o que você tem nas suas mãos? Para Josué, depois de assumir a liderança do povo, ele diz: por acaso não fui eu que enviou você? Para Jó, depois de questionar a Deus, ele diz: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Para Ezequiel, num vale de ossos secos, Deus pergunta: ei Ezequiel, todos esses ossos nesse vale, por acaso poderiam voltar a viver? Para Nicodemos, que não entendia como poderia nascer de novo, ele pergunta: você é mestre Israel e não compreende essas coisas? Para o cego Bartimeu, que clamava desesperadamente, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Para os discípulos no barco, durante a tempestade, Deus pergunta: por que são tão medrosos e não têm fé? Para a multidão no Monte das Oliveiras, Ele pergunta: por que me chamam de Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Para a mulher adúltera, quando humilharam ela e queriam apedrejá-la, Ele pergunta: ei mulher, aonde estão os seus acusadores? Para Marta, depois que Jesus pediu para rolarem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, Ele diz: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Para Filipe, depois que ele pediu para Jesus mostrar o Pai, ele diz: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm conhecido como você me pede para mostrar o Pai. Para Judas Iscariotes, depois de um beijo pelo traído, ele pergunta: com um beijo você trai o Filho do Homem? Para Pedro, após ter negado por 3 vezes, a pergunta dele ecoa até hoje sobre a criação. E a pergunta dele foi: ei Pedro, tu me amas? Sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Ei Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez Deus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E uma vez mais Jesus pergunta: ei Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro então fica angustiado, fica entristecido pela insistência de Jesus na pergunta. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus ele não estava questionando a Pedro por não acreditar na resposta, mas por 3 vezes Pedro negou, e Jesus estava dando 3 vezes chance dele se redimir. A gente acompanha e continua lendo, e é interessante porque para Paulo, quando ainda se chamava Saulo e perseguia e assassinava cristãos, ele pergunta: ei Saulo, por que me persegues? Para Maria Madalena. E essa é uma das perguntas mais incríveis que a gente já ouviu. Quando ela depara com um túmulo vazio, ele diz: por que você ainda chora? Eu venci a morte. Porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. Porque se abate se a esperança ressuscitou. Aqueles homens no caminho de Emaús, por que vocês se abatem entristecidos? Por acaso não lembram das palavras que diziam a respeito daquilo que Jesus precisaria passar? Por acaso esqueceram que a palavra dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro? Por acaso vocês esqueceram que a palavra dizia que ele precisaria morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria? Jesus está perguntando: ei, por acaso vocês se esqueceram de palavras que eu já liberei? Perguntas que Deus nos faz. Ele não precisa das respostas, nós é que precisamos.